Bom, vamos à palavra dessa noite. E como eu disse para você ontem, a palavra de hoje, ela completa a palavra de ontem. Eu disse para você que eu ia terminar essas lives falando sobre 2 princípios poderosos de fé. E ontem eu falei sobre o poder da visão profética. Mas hoje eu quero falar sobre o poder das palavras. Amém? E para isso, nós vamos ler a palavra de Deus, que se encontra em Tiago, capítulo 3, versículo 4 e 5. Amém? A palavra diz assim: observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e abatidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua. É um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Então, Tiago está falando sobre o poder da língua. E nada mais é do que o poder das palavras. Tiago diz aqui que o navio, por exemplo, embora sendo tão grande, ele é impulsionado de um lado para o outro pelos ventos fortes, empurrado, de um lado para o outro, mas o que mantém esse navio na rota é um pequeno leme, que mantém o navio na direção, ou seja, o navio vai na direção do leme. Imagina um navio de toneladas no alto mar, passando pelas ondas, e quem controla aquele navio? É um pequeno leme. Da mesma forma, é a nossa língua. Embora seja um pequeno membro, ela é que dirige todo o nosso corpo, ou seja, é a língua que dirige toda a nossa vida. Ou seja, aquilo que falamos vai determinar a direção que vamos seguir. Amém? Ontem eu falei para você sobre o poder da visão. E hoje eu estou falando sobre o poder das palavras. Ontem eu disse para você que a visão é formada no coração. E a boca fala do que o coração está cheio. Lembra que eu falei isso para você ontem? E eu disse aqui para você que há uma sequência. Imagens, que é a visão, produzem pensamentos. Pensamentos produzem palavras. E palavras criam as circunstâncias. Lembra que eu falei isso para você ontem? Imagens. Ontem nós falamos da importância de termos imagens de fé, imagens positivas. Elas vão alimentar, produzir pensamentos. E esses pensamentos vão produzir palavras. E quando nós liberamos a palavra, a circunstância é mudada. Então, uma vez que nós temos uma imagem de fé no nosso coração, agora é a vez de nós usarmos as palavras corretas. Amém? Temos que falar de acordo com essas imagens que nós estamos vendo. Por isso nós temos falado aqui todos esses dias o que está em 2 Coríntios 4,13. Eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso é que também falamos. Amém? Então, as nossas palavras liberam fé. E o conteúdo das nossas palavras precisam ser conteúdo de fé. Porque quem nos limita não são as circunstâncias. O que nos limita não são as pessoas. Na verdade, o que nos limita são as nossas próprias palavras. Por quê? Porque as palavras e a nossa boca é um leme que direciona a nossa vida para onde nós queremos ir. Ou seja, quando nós falamos de vitória, a nossa vida vai na direção da vitória. Amém? Quando nós falamos de suprimento, a nossa vida vai na direção da abundância. Quando nós falamos de sucesso, a nossa vida vai na direção do sucesso. Por isso que é importante você associar esses 2 poderosos princípios. O que eu falei ontem para você sobre o poder da visão e o que eu estou falando agora para você sobre o poder das palavras. Nós temos que falar aquilo que nós estamos vendo no nosso espírito. Amém? Mas dentro do princípio do poder das palavras, há 2 princípios que nós precisamos aprender nessa noite. Primeiro, para você manter esse navio, que é a sua vida, na direção correta e manter as palavras alinhadas com a sua fé na direção da sua vitória,
Primeiro princípio que eu quero te ensinar nessa noite é esse: não fale palavras negativas. Aprendeu? Anote aí. Não fale palavras negativas. A palavra diz em Provérbios capítulo 18, versículo 20, diz assim, preste atenção: do fruto da boca se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha, diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem utiliza essa língua vai comer do seu fruto. A palavra diz que nós vamos comer do fruto das nossas palavras. Amém? E o fruto, você sabe, é algo que não nasce do dia para a noite, ele não nasce instantaneamente. Ele demora, mas uma hora, inevitavelmente, esse fruto vem. Assim também é a nossa vida. Se você ficar falando palavras negativas constantemente, uma hora vai ter frutos dessas palavras negativas. Amém? Porque as nossas palavras definem o curso da nossa vida. Então, pare por um instante e ouça o que vocês têm falado ultimamente. O que tem saído dos seus lábios? Palavras positivas ou palavras negativas? Palavras negativas são essas do tipo, eu nunca vou prosperar, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou passar nesse concurso, eu não tenho condições, eu não vou chegar lá. Então são palavras negativas. Então preste atenção nas palavras que você tem liberado. Porque não adianta você ouvir tantas palavras positivas e boas nesses 21 dias e daqui para frente você só liberar palavras negativas. Não diga palavras negativas sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre a sua família. Não faça isso. Você entende? Por exemplo, em vez de você falar assim, meu filho é muito rebelde, esse menino é impossível, não fale assim. Troque isso por, meu filho é uma bênção. Aleluia. Meu filho é abençoado. Entende? Em vez de você falar assim, eu não tenho dinheiro para nada, não diga isso, diga eu sou próspero, eu tenho dinheiro sim. Hoje a minha esposa está aqui, como eu disse para você, me ajudando aqui nessa live, né? E sabe, há 15 anos de casados, eu aprendi, porque a esposa, você sabe, de 2 em 2 anos, ela quer trocar o sofá da casa. E normalmente o sofá está bom, e ela chega e fala assim, amor, tem que trocar o sofá, mas o sofá está bom. Aí o que eu falo? Eu costumava falar muito, não é? Não tem dinheiro. Tudo era, não tem dinheiro. Mas eu parei de falar isso. Quando ela falou, quero trocar o sofá, eu quero comprar uma geladeira, eu quero comprar uma televisão, eu falo, tudo bem, vamos comprar, sim. Nós vamos comprar. Então eu troquei esse, eu não tenho dinheiro, por, sim, nós vamos. Entende? Porque de tanto você falar, eu não tenho dinheiro para nada, eu não tenho dinheiro para isso, você acaba atraindo essa escassez para a sua vida. Amém? Então, comece a trocar essas palavras negativas. É claro que nós passamos por tempos de lutas, há momentos que passamos por tempos de muito desespero, de muito medo, e podemos reclamar do problema. São momentos que ventos contrários vêm e pensamentos vêm à nossa mente. Mas nós não podemos dar voz a esses pensamentos. São nesses momentos que o inimigo se aproveita das nossas palavras para colocar pensamentos de derrota. Então, vamos confessar palavras positivas, palavras de vitória. Amém? Nós podemos escolher o que nós vamos falar. Então verbalize somente aquilo que é positivo. Diga palavras boas acerca da sua vida, acerca da sua saúde. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil que você não esperava. Então você fala assim, olha, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Deus está comigo. Tudo vai dar certo no final. Deus não vai permitir que eu perca o controle. Deus está no controle. Diga coisas boas. Eu creio que tudo vai dar certo. Você esteja passando por um tempo de depressão, de angústia, de ansiedade, tomando muitos remédios para dormir talvez. Você tem que levantar em fé e falar, eu não sou assim. Eu sou livre, eu sou liberto desses remédios. Eu sou feliz, eu tenho um futuro brilhante. Então, diga palavras positivas. Amém? Que você possa falar, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem lutado as minhas guerras. Pegue tudo que você aprendeu nesses dias aqui. Lembra quando eu falei, o Senhor é que luta as nossas guerras. Obrigado porque eu sei que o Senhor está fazendo com que tudo coopere para o meu bem.
Amém? Então diga palavras negativas, porque nós só temos aquilo que nós falamos. E lembre, você está conduzindo esse navio, e a sua língua, são suas palavras que vão determinar a direção. Do que você tem falado ultimamente? Você tem falado de doenças, tem falado de morte, tem falado de escassez, tem falado de milagre, tem falado de vida, tem falado de quê? Então, fale palavras positivas. Amém? Esse é o primeiro princípio. Não fale palavras negativas. Glória a Deus. Você está caminhando na direção da bênção. Amém? Há um segundo princípio que eu quero falar para você nessa noite. Além de você não falar palavras negativas, aprenda. Não fale aquilo que você está vendo. Fale aquilo que você quer ver. Amém? Não fale o que você está vendo. Fale o que você quer ver. Aleluia. Porque, olha o que a palavra diz aqui, no livro do profeta Joel, no capítulo 3, verso 10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. E diga ao fraco, eu sou forte. Amém? O que a palavra está nos ensinando aqui? Que nós não podemos falar aquilo que estamos vendo. O fraco estava fraco. Mas a palavra diz, diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. O profeta Joel estava dizendo, ainda que você não veja a sua força, ainda que no momento você se sinta fraco, não fale da sua fraqueza, não fale da sua limitação, fale, eu sou forte. Aleluia. Amém? Diga, eu sou forte, eu sou abençoado, tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Nós temos que aprender a falar aquela famosa frase que fala assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu gosto muito de um texto da palavra de Deus também, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 18. Pode avançar aqui para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 18. Quando fala que Zacarias, esposo de Isabel, recebeu a visita de um anjo, o anjo Gabriel, que veio dizer para ele que a sua esposa haveria de gerar um filho. Mas só que a palavra diz que Isabel era estéril, não podia ter filhos e era avançada em idade. Então o anjo Gabriel chega para Zacarias, que era um sacerdote, dizendo, olha, sua esposa será, você e a sua esposa terão um filho. Mas a palavra diz que o sacerdote duvidou daquilo. Ele disse, como que isso pode acontecer? Então, naquele momento, a Bíblia diz que aquele anjo tocou nos lábios de Zacarias e disse assim, por que você duvidaste da minha palavra? Você ficará mudo até que essa promessa se cumpra. Então, a palavra diz que durante 9 meses de gestação da sua esposa, Zacarias ficou mudo. Por que ele ficou mudo? Porque senão ele iria atrapalhar com as suas palavras negativas, palavras de incredulidade, palavras de dúvida, o nascimento de João Batista, que foi o precursor do Senhor Jesus, que ele que veio para preparar o caminho do Senhor. Olha o que diz a palavra aqui no versículo 18, eu só vou ler para você o que eu já disse. Pode voltar, Lucas. Então, perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho, a minha mulher é avançada em dias. E respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Enquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Veja como é importante nós vigiarmos as nossas palavras. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Ainda que você não tenha possibilidade ou condição alguma, Ele vai fazer. Amém? Então, é melhor ficar mudo do que falar contra a palavra de Deus. Amém? Talvez você viveu esses 21 dias aqui, algo não aconteceu ainda. Então não desista, não fale palavras contrárias. Diga, eu plantei uma semente nesses dias e eu vou colher. A palavra diz que aquele que leva a sua semente chorando, voltará sem dúvidas, diz a palavra, trazendo consigo, com alegria,
os seus feixes. Amém? Há um último texto que eu gostaria de ler para você aqui, que fala da mulher do fluxo de sangue. Está em Marcos, capítulo 5, versículo 28. Diz que aquela mulher padecia de uma enfermidade terrível. E quando ela soube que Jesus ia passar, ela disse: se eu apenas tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Veja, a Bíblia diz que naquele momento que ela liberou aquela palavra, ela foi curada, antes mesmo de tocar nas vestes do Senhor. Por quê? Porque ela liberou a palavra, ou seja, ela falou aquilo que ela não estava vendo, mas ela falou aquilo que ela queria ver. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Marcos 5, 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou, a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Aleluia! Quando ela ouviu falar que o Senhor ia passar, ela falou: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Veja, ela não falou da doença, ela não falou da enfermidade, ela não ficou falando ali daquela luta que ela estava enfrentando, não, ela falou: agora é a minha vez. As coisas estão prestes a mudar a meu favor. E quando ela declarava aquela palavra, ela se levantou e falou o que ela queria ver, e exatamente foi o que aconteceu. A cura chegou até ela. Então não fale da doença, não fale do sintoma, fale da cura. Fala: Jesus vai me curar, hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus, hoje eu serei curado desse mal, hoje eu serei curado desta enfermidade. Diga glória a Deus. Então que palavras você tem que liberar? Que palavras você tem que falar a partir de hoje? Lembra que eu falei no início? Pensamentos, ou melhor, imagens, produzem pensamentos. Você visualiza, você enxerga pelos olhos da fé o que você deseja. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Deus tem prazer em te abençoar, então visualize pela fé. Lembra que eu falei de Abraão ontem? Deus mostrou para Abraão todas as promessas que ele tinha na vida dele. Deus também tem te mostrado lindas promessas. Fale acerca do que você quer ver na sua vida. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso é que também falamos. Nós só temos aquilo que falamos. A nossa boca, a nossa língua é um leme que direciona a nossa vida para onde nós iremos. Fale de bênção, fale de sucesso, fale de vitória, fale de abundância, fale de cura. No meio de tanto caos nessa pandemia, no meio de tantas palavras negativas, se levante para falar palavras positivas. Amém? Não fale palavras negativas. Vigie suas palavras. Não anule a fé que Deus te deu, tão poderosa no seu coração. Não fale o que você está vendo. Fale o que você quer ver. E eu creio que você está prestes a viver os melhores dias da sua vida. Amém? Deus tem preparado coisas grandes, coisas firmes, que você não sabe ainda, mas pelo Espírito Ele vai trazer ao seu coração. Recebe essa palavra nessa noite. Esse é o princípio do poder das palavras. Deus te abençoe, que essa palavra possa ter gerado fé no seu coração, e a partir de hoje, eu creio, muitas coisas vão mudar na sua vida, na sua casa, no todo, porque as suas palavras vão mudar hoje. Amém? Deus abençoe sua vida.